aqui, vai ter muita coisa legal para hoje. Então, o Felipe já está na área aí. Fala, Felipe. Como você tá, meu velho? Cara, conta. Tudo Rapaz, tranquilo? aqui deu um chuvão e ontem eu passei a tarde inteira secando a oficina, porque é na laje a oficina. Aí agora tá um calor aqui, que, nossa Deus, o óculos está até embaçando aqui. Ontem, o meu foi assim ontem, cara. Ah, Ontem também caiu uma chuva aqui muito forte. Ficou, acho que um tanto assim de água na oficina. Desliguei o disjuntor. Eu falei, eu vou morrer eletrocutado aqui, eu vou desligar tudo. Daí também vim puxando com rodo, porque o negócio foi feio, cara. ah, pô, bacana, cara. Como se diz, a gente às vezes passa uns perrengues na telaria, né? Porra, mas ultimamente estamos na fase Chuck Norris, né? Podia ser uma Chuck fase. Norris. Podia ser uma fase mais leve, né? Uma coisa mais fácil, né? Não, 2023 vai ser para guerreiro, tá? Pelo amor de Deus. Mas vamos lá. O negócio tá difícil. Vamos só passar os recadinhos aqui, a gente vai dar início na live aqui. Vou tirar esse óculos aqui que tá embaçando. Vamos lá. Galera, a live de hoje vai ser a respeito de alguns materiais muito legais. Felipe, de vez em quando, vai mostrar alguma coisinha pra gente aqui durante a live. Já conversei com ele para ele deixar coisas preparadas. Eu tô com algumas coisas aqui para perguntar também, ó, que eu deixei tudo separadinho aqui. Essa live vai ter uma duração de aproximadamente 1h20. E durante a live a gente vai falar bastante coisa técnica. E por volta de umas 10 para as 8 a gente vai encerrar essa live, que é para a gente poder partir para a live lá do Vinícius Sanches, que ele vai fazer um sorteio. Vinícius Sanches é o colega nosso do turno. Correto, Felipe? Boa. Aquele sorteio lá não perco fácil, não. Não, cara, tá com o molar lá bonitão lá. Eu quero também, quero participar desse sorteio. Felipe, mostra pra gente um pouquinho do que é que você faz aí, cara, pra gente poder introduzir na conversa. Você preparou alguma coisa aí pra gente? Peguei, quer ver, ó? Ah, Eu vou começar a partir do mais simples, para deixando o negócio mais sofisticado, para a gente se aprofundando, para a gente conversando. O que a gente faz? Na cutelaria, o cuteleiro gosta de inventar moda. A melhor definição é essa. O cuteleiro não gosta de ficar fazendo a mesma coisa, não gosta de fazer aquela coisa... ele gosta de inovar, cara. Ele gosta de fazer. Todo cuteleiro é assim. Todo. E dia um cara nos Estados Unidos foi lá... as madeiras americanas, elas não são boas. Uhum. Todo mundo já viu, cresceu com o filme do Rambo. O Rambo vai lá e pega a faca dele, ele dá 3 facadas na árvore, ele derruba a árvore, joga a árvore em cima do ombro e vai construir a casa. Faz isso aqui com o IP. Então, as madeiras americanas são muito ruins, são muito... Não ruim não, mas são muito mole. Daí um cara foi lá e colocou... começou a estudar e foi lá e aplicou resina dentro de uma madeira e aí nasceu a madeira estabilizada. Então ele pegou uma madeira como essa, podre, mole, isso aqui pesa 100 gramas, no máximo. Levinho. Leve, que nem pinos, que nem aquelas madeirinhas de caixa de uva, sabe? Sei. Pegou essa madeira, fez um banho nela e transformou numa madeira que pesa meio quilo. Caramba! Pô, que bloco show, hein? Ela mudou totalmente. As características dela são totalmente outras. Então, eu vou pegar agora a importada, para não falar, ó, estou usando a nacional, mas eu vou pegar a importada para mostrar que não muda muito. Ó, esta aqui é a americana. Então ele viu que uma madeira de médio porte, de média dureza, ela se comporta muito bem. Então você tem essas partes vermelhas, são fungos que atacam a madeira, né? Então
a árvore está com algum problema. Se você olhar, a árvore tem algum problema, entra o fungo, entra a bactéria e, feliz ou infelizmente, ele vai lá e vai tonalizando a madeira. Mas isso daqui é uma madeira sem muito serventia. Só que a gente vai lá e coloca a resina. Nossa. Muda, né? Totalmente, cara. Olha que coisa linda. Muda totalmente. Eu peguei até a ver com o mesmo machucado, com as mesmas coisas, para justamente mostrar o quanto ela muda. Você tem todos os desenhos, você tem toda a nuance de cor. Você quer... Então, ó, essa parte, ó, você tem aqui, ó, justamente a nuance, ó, a mudança aqui de cor. Onde o fungo atacou, parece, né? Então, isso daqui, quando eu vi isso pela primeira vez há 5 anos atrás, eu fiquei louco. E custava caro. Ainda custa, né? Mas assim, mas custava caro. E eu, como todo cuteleiro iniciante, me vi naquela situação de a minha faca não comporta, eu não tenho uma... A minha faca não comporta um material desse. Eu vou perder. Então eu fui lá e comecei a procurar, comecei a estudar, comecei a fazer faca, daí falei assim, e eu vi que isso era legal. Então, todo mundo, não estou desmerecendo porque eu acho incrível. Jacarandá rajado. Lindo. Nossa. É lindo, lindo. Isso daqui, numa faca gaúcha de 52 centos, daquele modelo clássico. Perfeito, perfeito. Você não precisa de mais nada do que isso. Você tem uma faca elegante. Você tem uma faca que é elegante, clássica, de bom gosto. Perfeita. É um material nobre, é uma madeira nobre, não é uma madeira... Eu vou falar assim, madeiras de segunda divisão, tá? Porque eu não vou falar que são madeiras ruins, são madeiras que não são tão valorizadas. A minha primeira faca que eu fiz foi de angelim pedra. Nossa, material de móvel. E eu não tinha serra, foi no serrote. Meu Jesus! Sai faísca daquilo, cara. É duro demais. Eu fiz aquela madeira, eu fiz a faca com aquele negócio, eu suava, eu morria. Eu falei, pelo amor de Deus, nunca mais. Então, depois disso daí, eu peguei o roxinho. Eu falei, outra que eu falei, pelo amor de Deus, nunca mais. Então, são madeiras que eu falo, não vou falar que elas são ruins, mas eu vou falar que são madeiras que... Cara, se você tem amor à vida, você gosta do seu ombro, não pega ela. Pra cortar na serra, né, que você fala. Nossa Senhora. É brabo, né? É muito duro, é muito complicado. Daí que acontece? Se você faz num cabo de machado, por exemplo, para uso, o angelim pedra, ele é uma madeira para um martelo, para uma marreta. Você tem um cabo aí que praticamente é indestrutível. Se você não deixar ele molhar, você tem um cabo para uma lida bem forte. Só que você não pode chegar para um colecionador e oferecer um machado para ele com um cabo de angelim pedra, né? Então, fica deselegante. Não fica, você não consegue colocar a sua mão de obra, o seu talento, a sua... Né? Você vai fazer um esforço e vai continuar sendo uma madeira simples. Mas se você fizer com um jacarandá desse, a conversa já muda. Já muda de conversa. Já muda de conversa. Ah, vou pegar outra madeira mais exótica. A conversa é outra ainda. Né? E foi assim, eu comecei a fazer, falei, porra, né? Eu quero valorizar as minhas facas. Não que o jacarandá não é valorizado, nada disso, mas eu quero valorizar mais. Dá para ir além, né? Dá para ir além, exatamente.
Daí eu fui atrás desses caras que fazem material estabilizado. Tinha 3 no Brasil. Só 3. O Guarim, o não trabalha mais hoje, que é o... Nossa, o... Marcos tem? O Guarim, o Sten e o Depetrius. O Depetrius eu não conheço. O Depetrius foi junto, eram os 3 que começaram a estabilização no Brasil. O Depetrius ele me ensinou bastante, foi ele que me ensinou. Ele tem uma empresa de refrigeração, alguma coisa assim, e ele fazia isso. E um belo dia deu problema na empresa dele, ele acabou perdendo muita coisa. A empresa dele, acho que eu acho, tá? Acabou tendo um acidente lá com incêndio, alguma coisa assim, e ele perdeu algumas coisas. Daí ele falou, simplesmente falou, chega, não quero mais. Daí ficou o Guarim e o Sten. Eu comprei algumas coisas do Guarim, mas eu falei, eu quero fazer. Comecei a estudar resina, comecei a importar. Falou, se o cara faz, eu também faço. Comecei a estudar, via Instagram de gringo, ficava... Cara, eu chegava a semana, assim, porque assim, cai num dilema, porque assim, é muito complicado. Uma vez eu vi umas lives do Lucas, do Brazilian Blade, já vi lives de outras pessoas, tal, falando assim, primeira geração de cuteleiros do Brasil. Você tem algumas gerações, né? Então, por exemplo, Roberto Gaeta é amigo do meu pai, o Bob Gaeta é amigo do meu pai. E todo mundo falava assim, mas a primeira geração não passou a informação da cutelaria para pessoal de segunda geração. Dornelles, Esfredo, Edinho Reis. Esses caras tiveram que garimpar as coisas na unha, na mão, aprender na marra. Porque a primeira geração não passou. A segunda geração aprendeu na marra, com muito custo passou a informação para a terceira geração. Com curso, tal, não sei o que. Daí, muita gente critica a primeira geração que não passou as informações para a segunda. Mas isso, entenda que a gente está falando disso, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. O cara sustentava a casa com isso. Então, eu sou uma pessoa que eu não discrimino, eu não meto pau nisso daí, porque assim, cada um sabe o calo que tem, cada um sabe as coisas que tem, cada um faz as atitudes que tem, enfim, por causa da vivência. Quando eu comecei, eu não tinha nada mastigado também. O Sten fez o curso de estabilização anos depois. O Guarim, para mim, tá? O Guarim ficou mais acessível para mim anos depois. Depois que eu fui conversando, ganhando amizade, porque era o sustento da casa dele. Então, perfeitamente compreensível, né, cara? Perfeitamente compreensível. Se eu tivesse na posição dele, inclusive estou, né, na posição dele, eu também faria do mesmo jeito. Né? Então, chega um Felipe, 15 anos atrás, quem que é esse cara? Querendo saber o que eu faço? Qual é? Né? Todo mundo faz uma faca ruim, só eu faço uma legal, dou procedência, dou uma garantia. Eu vou ensinar? Se não rolar um faz-me rir, deixa quieto. Né? Então, assim, eu não crucifico, eu não falo, eu acho que está mais que certo essa situação. E daí eu comecei a aprender isso daí. Comecei a trazer Cactus Juice, daí a Cactus Juice travava na importadora, daí travava em Curitiba, daí começava a procurar madeira, não era toda madeira que funcionava, daí você ia atrás das madeiras, a madeira chegava aqui podre. Nossa, que sofrimento, cara. Que sofrimento que foi aquela época. Daí foi melhorando. O Sten apareceu um curso dele.
Eu comprei, né? Na época, assim, eu fui a primeira turma dele. Eu fui lá e comprei um curso com ele para ver qual era a metodologia que ele estava fazendo, né? Mas daí, né, nesse mesmo período, também apareceu uma resina nacional. Não sei se você vai lembrar. Cara, eu A lembro, Yukon. mais ou menos eu lembro disso sim. O pessoal estava comentando bastante na época e tal, mas continua. Era uma resina que é de uma empresa nacional aí de resina. Porque assim, existe vários tipos de resina, tá? Só que fábrica de resina, uma fábrica de verdade de resina, que faz a matéria-prima, deve ter umas 3 ou 4 no mundo. E essas 3 ou 4 no mundo produz a matéria-prima e sustenta o mundo inteiro. Chega ao ponto deles quererem. Quando eles querem subir o preço da resina, eles estão com fogo no estoque. Está com fogo no estoque. Eles queimam. O ano passado, o ano retrasado, antes da pandemia, eles colocaram fogo numa indústria só para poder elevar o preço da resina mundialmente. Que isso, cara? Juro por Deus. É assim. Daí o que acontece? Você tem vários tipos de resina. Resina não sei das quantas, de polietileno, resina acrílica, enfim, para cada. Desde resina para tratar, fazer dente, aqueles dentes implante, são feitos de resina. Sim, sim. Tem resina para passar na parede. Enfim, tem um monte. Daí essa empresa brasileira apareceu. Porra, uma empresa brasileira. Eu não vou ter que me estressar com Curitiba, com alfândega. Porra, legal, né? Bacana demais. Só que a resina era uma porcaria. Uhum. Ruim. Daí a gente tentava, eu fui um dos primeiros a testar e falava, cara, não é isso, não dava. Por quê? Porque a resina, ela é feita, é uma resina acrílica, né? E os compostos dela é um. Esse pessoal do Brasil pegou uma resina de laminação, e que faz com fibra de vidro, tal, não sei o quê, e colocou um termocatalisador. Quando você colocava o vácuo, você puxava o solvente daquilo. Nossa. Cara, eu tinha crises de enxaqueca 24 horas. O cheiro ficou na oficina que eu tive que pintar a oficina. Caramba! O Léo Moraes, ele dava um Protec camiseta da escola de cutelaria. O Léo Moraes era professor da escola. Uhum. E eu peguei esses 2 bloquinhos e falei, Léo, leva esses bloquinhos embora pra você testar. Ver o que você acha. Ele falou, tá bom. Pegou os bloquinhos, ele tava frio, ele tava com aquelas jaquetonas, ele enfiou um bloquinho em cada bolso. Foi embora pro Rio Grande do Sul. Ele é de Pelotas, foi embora para lá. Chegou lá, tava calor. Ele tirou a jaqueta, enfiou dentro do armário e esqueceu os blocos ali dentro. Deu uns 2, 3 meses depois, ele me liga. Felipe, eu vou te matar. Aqueles blocos fedidos quase mataram, acabou com a minha jaqueta. Eu falei, não, você nem lixou ainda. Ele falou, eu taquei longe. Eu falei, mas o que você fez? Eu falei, abri a porta da oficina e joguei no meio do mato aquilo lá. Eu falei, Léo, mas tudo bem, né? Então, assim, essa resina, ela tinha tudo para dar certo. Na realidade, não é que tinha tudo para dar certo. A ideia inicial foi muito boa. Ela poderia ter dado muito certo. Se ela tivesse escutado
os estabilizador e feito as melhorias necessárias. Se ela tivesse feito isso daí, ela teria ido bem. Não fez, apareceu outra empresa, a Resina Colmeia Nacional. E foi assim, um momento foi muito bom, porque foi o declínio de uma e começou a ascensão da outra. E a gente estava, eu estava nessa daqui, então eu falava para ele, não está funcionando, não está funcionando, muda. Em contrapartida, eu conheci o Fabrício da Resina Colmeia, que começou a escutar a conversa. Falou, Fabrício, ela tá sem brilho. Eu falei, pera aí, testa essa daqui então. E ele mandava outra. Eu falei, agora tá com brilho bom, porém, ela tá com cheiro estranho. Então, pera aqui. E começou. Ajusta aqui, ajusta ali. E ficou. Quando ela entrou no mercado, ela estava pronta, porque ela já tinha escutado, ela pegou 10 cuteleiros, 10 estabilizador, e foi esparramando, e foi bancando isso daí, porque é muito difícil, foi bancando isso. Custa grana. E, custa muita grana. Custa muita grana. Porque imagina, você vai lá e produz um lote, eu não sei como que funciona, mas ele tem que produzir, sei lá, um lote de 50 litros. O mínimo que ele tinha que produzir, eu acho, porque se ele dava para 10 cuteleiros, então ele tinha que produzir 10 litros para sustentar os 10 cuteleiros, 1 litro para cada um. Mas ele precisava de uns 5 litros para ele fazer uns testes. Então, supondo que cada vez que reformulava, mexia na fórmula, era 20 litros. E 20 litros de resina, tudo bem que ele pega preço de custo e tal, mas nós estamos falando de 20 conto. Sabe? 20 pila. É uma grana. Você entendeu? Tudo bem, ele não paga 20 conto, mas paga 10. Toda vez, porra, não tá legal essa resina porque tá sem brilho. Foi 10 mil reais pro saco. Daí começou a melhorar. Daí a cutelaria, a estabilização nacional começou a ganhar espaço por conta dele, por conta dessa resina. Essas resinas de estabilização hoje, no mundo, deve ter... Tinha antes devia ter umas 5 a 7 resinas. Cactus Juice, mais duas americanas, são 3. A chinesa, 4. A russa mas é chinesa, que é invasada na Rússia, então eu não conto. Uma euro... Se tiver, então é menos de 10, então, dentro do mundo hoje. Menos no mundo. No mundo, cara, não tem 10. E o cara foi lá e entrou no mundo nisso daí. Colocou o Brasil nessa conta. Então, se você pega estabilizador americano, você começa a ver, eles montaram umas empresas, por exemplo, a KIG. A KIG, ela fala que é uma empresa de estabilização profissional. Cara, é uma empresa de grande porte que qualquer cuteleiro que pegue a sua madeira, faz uma trouxinha e dá para ele e estabiliza. Você paga por galão ali utilizado. Não tem nada. É boa? É legal? Mas... Perdeu já, todo mundo já sabe o que é, sabe aquela coisa? Então, é melhor, mas esse daqui é melhor. Então, igualou, todo mundo igualou. Mas ainda tem os negros que vendem fumaça, né? Então, que fala assim, não, a minha estabilização, eu estabilizo durante 5 dias no vácuo e depois deixo 30 dias na imersão do líquido e depois eu faço a estabilização positiva. Cara, pra quê? Então, assim, tem coisas que às vezes não dá, não tem necessidade. Por quê? Porque é lei da física, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço no universo. Você vai tirar o ar e o ar, onde estava o ar, vai entrar resina. É isso.
Você não consegue tirar mais do que o ar, porque depois é o estado físico da madeira. Você tem as fibras. Então, o máximo que você vai tirar daqui de dentro é a umidade e ar. Só. Não tem mais outra coisa. Colocar aquilo por resina. Como que você vai fazer isso? Tem gente que faz um processo, eu enfio dentro do jarro de palmito, do vidro de palmito e faço. Eu tenho panelas, né, de estabilização grande. Então eu consigo estabilizar 50, 100 blocos de cada vez. Bastante, cara. Nossa. É bastante, bastante. Então eu consigo fazer isso daí em grande quantidade. Em grande quantidade. É uma vantagem e uma desvantagem. A minha bomba precisa ser um pouco maior. Uma pessoa que tem um vidro de palmito desse tamanho, ele não precisa ter uma bomba monstruosa. Não precisa. Então, tem as suas vantagens e desvantagens. O que é legal? Você está pegando material natural e você está, né, vamos dizer assim, colocando resina e você emplastifica ele. Você deixa ele com uma outra cara. Isso é um nacional, é um burro nacional, que você fala, é meio sem graça, né? É uma coisa... Mas daí quando você estabiliza... Olha o que ele vira, né? Então, assim, a resina, ela preenche as fibras. E às vezes as fibras, você pode enxergar alguma coisa de cor, só que a tonalidade, você fala, não é tão bacana. Mas quando você estabiliza, ela ganha tudo isso, você fala, porra, o negócio é bacana, é legal, né? Então, daí você começa a ver que tem muitos materiais legais. O que é esse material aí? Isso daqui é uma amboina. Amboina. É o ambur de amboina. A amboina... Deixa eu aproveitar um embalo que você está mostrando esses materiais aí. Vou pegar aqui a minha caixinha e vou te fazer umas perguntas. O que é uma amboina? Me fala para mim. O nome científico dela, eu não vou te lembrar agora de cabeça. Uhum. A amboina é uma madeira filipina. Ela é como se fosse um jacarandá, alguma coisa assim do tipo, que ela é nativa das Filipinas, ali do arquipélago da Ásia ali. Ela é cara porque ela é difícil de... a parte de importação dela, conforme... Você pega grandes centros, você trazer alguma coisa dos Estados Unidos para cá, porra, é fácil. Trazer alguma coisa do Japão para cá é longe, mas é fácil. Da China é longe, mas é fácil. Quando você pega países subdesenvolvidos, países do terceiro mundo, começa a ficar difícil. Então, você vai pegar um cara da Filipinas que ele não fala inglês, ele fala aquele idioma deles, né, bem cantado, bem difícil, só que ele tem isso na mão. É lindíssimo. Daí você fala, eu pago em dólar. O cara fala, não quero em dólar, eu quero na moeda nativa deles. Porque o que eu vou fazer com o dólar? Como que eu vou fazer essa conversão? Daí você tem que entrar em contato com o PayPal para ver se faz. E chega aqui, você pode vir uma caixa com um tijolo dentro. Né? É um risco muito grande, né, cara? Então, por isso que custa caro. Então, essa madeira, hoje, das que eu trabalho, é uma das mais caras. Porque é por causa disso. Tem outras caras? Tem. Mas são caras porque às vezes é por conta da dificuldade de achar. É um burro. Ele não é tão bonito.
Ele é, tá vendo que você só vê algumas manchas, né? Esse Aham. burro aqui, eu vou ver se a gente ainda não colocou mais a luz aqui melhor. Ele é um burro de cânfora. É que você não consegue, mas isso daqui cheira gelol. Que é isso, cara? Olha só. Ele tá parecendo, sabe aquelas Vicky Vaporub? É o cheiro Sei. disso. Se você enfiar isso daqui na lixadeira sem máscara, em 5 minutos já tá assim, ó. Todos os seus poros estão abertos, dilata, porque isso aqui é aquele poder de vasodilatador. Aham. Então, isso é legal. Não é uma madeira bonita, não é uma madeira bonita. Ela é uma madeira marrom com umas pintas um pouco mais escuras, mas o cheiro disso aqui é um barato, cara. Então eu acho engraçado isso, eu tenho isso por conta dessa coisa diferente, né? Daí você tem outras madeiras, ó, que nem isso aqui. É um broom de redwood. Mais desenhado um pouco. É mais desenhado um pouco. Esse daqui, o Rafael Serapião fez uma faca agora recentemente, uma Hunterzinha, e utilizou um pedaço desse daqui. Aham. Isso daqui é legal porque é aquelas árvores gigantes. Sabe aquelas coisas que a gente vê nos filmes que o cara serrou uma árvore, a árvore é maior do que o cara, maior que uma casa? É dessas árvores. Então eu acho interessante por conta disso. É dessas árvores gigantes. E o burro dela, tudo bem, é grande e tal, não é tão chamativo que nem o da amboina, né? Ele não é tão chamativo, mas ele é muito legal. Ele é muito legal. Daí, você vai falando, pô, mas as coisas são tudo você precisa estabilizar? Não, tem coisa que não se estabiliza, né? Que naturalmente ela é muito densa e você não consegue estabilizar, né? Não tem um porquê estabilizar. Que vai cair na sua caixinha. O famoso ébano. Cara, aqui eu tenho um cara desses aqui. Cara, o pessoal tava comentando comigo lá que você manda tábua de ébano, não é bloco de ébano. Cara, fique infeliz porque isso é difícil. Ó, o meu já não é desse tamanho aí, o meu já é menorzinho. O meu é o tamanho padrão. De Olha o 5 tamanho metros. disso aqui, galera. É, Olha o tamanho. isso daí é um tijolão. Isso aqui é um tijolo de ébano. Daí, isso daqui você não estabiliza nem. Por quê? Porque é muito duro. Muito duro. Muito. Muito. Então, vou tentar estabilizar. Pra quê? O ébano já vira A um intenção plástico na hora que você faz o polimento, né, cara? Exatamente. A intenção da estabilização é você ganhar força, ganhar estrutura, ganhar brilho. Porra, se você pula isso daqui, você vira um acrílico. E é duro pra caramba. Ó, eu peguei aqui um jacarandá negro só para fins de comparação. Eu não sei se a câmera vai pegar. Jacarandá negro. Ele tem até uma trinca aqui no meio. Ó, você consegue ainda enxergar alguma coisa de veio, alguma coisa. E o ébano. Cara, pouca diferença. Pouca diferença. Entendeu? Um rapaz estava me perguntando qual é a madeira mais preta. Então, isso daqui vai até responder a pergunta dele. O jacarandá negro ainda tem uma nuance de marrom. O ébano não. O ébano é preto. É preto. Daí, como é uma madeira muito escassa e cara, a gente tenta, né, baratear para que todo mundo possa usar alguma coisa. Eu quero fazer uma Hunter com cabo preto.
que você tem de preto, Felipe? Ah, tem o jacarandá. Ah, não, mas tá um pouco marrom. Ah, eu tenho o ébano, mas o ébano custa caro. Pô, você não tem alguma coisa mais em conta? Bog oak. É o carvalho. É bog oak. É o carvalho. Na realidade, é um carvalho que caiu dentro de um rio, da água, de um pântano, alguma coisa assim, e ficou lá dentro por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Ficou, sei lá, 5.000 anos dentro da água escura. Daí ele cria essa tonalidade preta, ele fica preto, ele aparece um pouco os veios da madeira, né? Você pode ver que ele ainda aparece um pouquinho os veios, mas é extremamente densa. É uma medida de ter uma madeira preta, exótica, diferente, com um preço um pouco mais acessível. Então, eu não quero pagar 300 conto, 400 conto num ébano. Essa é um pouco mais acessível, né? É um pouco mais em conta. Então, tudo isso para tentar burlar a escassez do ébano, porque o ébano, existe plantações de ébano, né, para sustentar o mundo, né, a demanda, mas o ébano, esse pretão, o ébano pretão, ele vem do Gabão. Gabão é uma região da África e o problema é que ele demora para ser cortado, ele demora mais ou menos uns 20 anos para poder cortar. Então a dificuldade é essa, o problema é esse. Então, 20 anos de espera de corte é difícil. Daí entrou a pandemia. Então, entrou a pandemia, a região precisava de dinheiro, e eles foram lá e cortaram o que eles podiam e o que não podiam. Então, eles têm programado os cortes de ébano, anualmente, eles podem cortar tanto, né? O problema é que entrou a pandemia, eles cortaram muito ébano jovem. Essa tabona aí sua aí que você tem, é ébano mais jovem. Esse daí. Isso daí já é ébano mais jovem. Isso daí eu consegui alguns lotes desse daí eu consegui. Esse, que é o ébano mais antigo, eu não consigo mais. Esse tipo de ébano aqui só vai aparecer de novo no mercado daqui uns 5, 6 anos. Mas na falta disso, outros ébanos começaram a surgir. Quer dizer, já existiam, né? Mas teve uma demanda muito legal. Eles valiam dinheiro, mas com a falta do ébano preto, eles acabaram se tornando mais valiosos. Ó, aqui nós temos o Black and White. É um ébano. Isso é um ébano? Isso é um ébano. Ah, esse é o famoso ébano dourado? Não, é o branco e preto, chamado. Aham. Ébano branco e preto. É uma árvore, entre aspas, com vitiligo. É um ébano preto que ele sofreu uma anomalia e ficou desse jeito. Antes, isso aqui ia para fogueira. Agora, para a falta do ébano preto, é valioso. Outro ébano que eu acho bem interessante é o ébano da ilha de Madagascar. Então, é também ali da região da África, ilha de Madagascar, que é um ébano rajado, vamos dizer assim. Ele é bem interessante. Ele não chega a ser tão claro que nem esse, mas ele é bem legal. Ele é bem legal. Se você faz a faca e coloca isso nas laterais,
Se você coloca aqui, né, essa parte, você vai ter essas manchas assim, né? Mas se você coloca isso na lateral, porra, fica muito legal. Muito legal. É muito interessante. Então, daí você fala, porra, mas é só de estabilizado que a gente vive? Não, tem madeira. Tem madeira. E eu tô fazendo agora a minha primeira faca full tang integral. Bem estilo Léo Moraes. Bem estilo javalizeiro. Então, o Léo usa... O Léo é famoso por usar muito bem os carneiro merino. Nossa, isso aí é lindo demais, cara. Mas é difícil trabalhar com isso, viu? Fiquei sabendo. Não é tão fácil, não. É lindo, lindo, mas não é fácil. Só que eu não sei se eu vou trabalhar com isso, vou pôr na faca, ou essa daqui. Uai, o que é isso aí? Isso daqui é um chifre de búfalo. Chifre de búfalo? É um búfalo africano, que eu não lembro o nome dele agora, que acabou fugindo o nome dele, e ele forma um chifre todo desenhado. Poxa, interessantíssimo, cara. Olha só. Nunca vi esse material. A textura dele, que legal. Então, para fazer uma talinha, ele vem umas talinhas, né? Já vem pronto. Então, para fazer uma faca full tang, estilo Léo de Moraes, com desse, é de se pensar, né? Ou vamos ser clássico e vamos fazer com o carneiro merino. Merino é lindo, olha só. Mas aí é uma dúvida cruel, né? Porque tem, ó, vamos lá, tem a negada aqui, ó, todo mundo tá entrando, ó, o Franco, tá todo mundo aqui, ó. Tem uma galera boa aqui, ó, deixa eu mandar uns alôs aqui, que o pessoal cumprimentou e eu não consegui mandar os alôs aqui, ó. E muita gente, galera, todos vocês são mais do que bem-vindos à live, ó, o Johnny desejando boa tarde aqui pra gente, o Chaves, Luciano Chaves mandando também um boa noite aqui pra gente, Luciano Chaves, saudações. O Vinícius, tem uma galera boa aqui pra cima, cara. Não vou olhar todo mundo. Tem o Alan, tem quem mais aqui mandando um alô. Enfim, tem uma galera muito boa aqui mandando um alô. Continua aí. Então, olha lá, o Roberto acabou de entrar aí falando um oi, pai. Roberto, vai, escolhe aí. Ou esse ou esse. Qual que fica mais legal? Manda um salve aí. Fala do Roberto aí. Roberto. Já fala aí pra qual. O búfalo ou o carneiro merino? Já dá um salve aí. Vai para uma full tang integral. Na full tang integral. Aham. Daí você começa a ver esse tipo de material, você fala, pô, né? Olha lá, ele falou merino. Bem Léo de Moraes. Ó, o Gustavo já falou búfalo. Já estamos aí. Então, você fica louco, porque você vê esse tipo de material. Por exemplo, que nem você está fazendo o quê? Qual que são os seus projetos que você está hoje na lixadeira e está em cima da bancada? Vamos lá, cara. Vamos falar das madeiras. Já tem definição para tudo aqui, cara. Ó. Isso aqui que você me mandou é um Maple Blue. Talinha. Vai para uma chefe de cozinha inox. Ó, até o Vital já entrou aí e falou búfalo. Vital, eu preciso, depois vou ter que ligar para você que eu preciso pegar um graminho. Eu esqueci, o meu não tá legal, eu preciso pegar um graminho com você. Tem aqui também, ó, Maple Brew, só que esse aqui tá muito mais desenhado. Esse tá bem bonito. Esse daqui, se eu não colocar ele em 2 facas para minha patroa, vocês não vão me ver aqui mais não. Ó, o Frango está perguntando qual a dificuldade de pegar um Springbok, igual o Serapião usa. Qual a dificuldade? Franco, às vezes, assim,
não é questão da dificuldade. Existe a dificuldade? Existe. Você pegar uma madeira, você pegar um chifre, você pegar qualquer coisa, qualquer coisa. O problema é que a gente tem um órgão no Brasil que luta contra. Então você tem em Curitiba, no Rio de Janeiro, você tem o pessoal da Anvisa, você tem o pessoal do IBAMA, tal, o MAPA, que eles não, a nossa legislação não permite a entrada de nada que seja esqueci o nome agora, o termo que eles falam. Por exemplo, essa madeira ela precisa, e começa a encarecer por conta disso, essa madeira precisa ser seca em estufa, e você precisa de um certificado fitossanitário alegando que nenhuma bactéria, nenhum fungo vai entrar no Brasil por conta disso. Então, isso poderia ser muito mais barato, não é porque eu tenho que pagar $150 por um cara emitir um laudo que isso daqui não vai matar ninguém. Então, é $150 a mais que poderia ter, né, chegar aqui mais barato. Então não chega. Então, esse tipo de material, que nem esse búfalo, aparece de vez em quando, não é sempre, daí você vai lá e compra. E você vai lá e perde na alfândega, na fronteira. Então, às vezes é isso. Às vezes é a dificuldade. Trazer o springbok, né, o chifre do cervinho, né, do antílope, cara, é fácil, é fácil. O problema é entrar com ele no Brasil. Esse que é a dificuldade. Porque é um material biológico que eles falam, você vai matar o Brasil inteiro com esse chifre. E não é bem assim. Vai, vamos lá, Hugo. O que você vai fazer aí de bom aí? Eu tô ficando lendo aqui. Deixa eu só dar uma lida aqui nos comentários. Ó, o Fio Oliveira já deixou uma dica bacana. Faz 2 integrais full tanks, uma com cada material. Mas aí até o cara é bom, velho. Eu não sou assim também. Eu preciso da margem de erro, cara. A margem de furadeira ruim. Não dá, eu não consigo. Mas vamos lá. Aí, essa daqui, ó, isso aqui já é a definição da minha esposa. Ela quer as facas dela com essa madeira aqui. Já foi confiscado logo na chegar o alfândega aqui de casa. Você entendeu? A alfândega rola, cara. Esse negócio rola em tudo quanto é lugar. Essa daqui, cara, ó, ela não é tão desenhada nessa parte, mas ela tá assim, ó, sensacional em todos os aspectos. Tem uma faca que eu faço, uma faca de caça chamada Black Danger, uma versão de faca de caça específica para pesca. Vai para ela. Vai para ela. Para elas. Em carbono ou em inox? Em carbono. Ela é black porque eu faço fosfato nela. Entendeu? Tá. E Danger porque quando surgiu a ideia dessa faca, lá em 2019, com o meu amigo Rafael, que me adquiriu a primeira, ela tinha uma ponta, cara, extremamente perigosa. Então ficou Black Danger. Aí nessa história de Black Danger, o Rafael falou comigo assim, tem um outro porém, cara. O nome o nome Black Danger é o nome que vai para aquela cobra mamba negra, né? Uhum. Aí eu já pensei, eu preciso de uma madeira que tenha cores assim bem exóticas, né? Porque remete a veneno, né? Na natureza. O vermelho natural de perigo, né? As cores mais vivas, assim, coloridas, vivas da natureza, normalmente remete a veneno. Então a cobra já tem veneno, já pegou um pouco do nome. Para essa faca, eu sempre uso blocos mais coloridos. Tipo esse aqui. Assim. Então, É legal. Então eu estou fazendo uma versão mais monster dela, agora maior, já vai para ela. E aí, cara, tem essa aqui, ó, que eu não sei o que eu vou fazer com ela ainda, mas ela tá tão bacana, cara, que eu, sinceramente, eu tô assim, esperando aparecer um projeto bacana para fazer com ela. Talvez uma Bowie, né? Eu gosto muito de Bowie, mas eu quero fazer alguma mescla dessas madeiras aqui com inox, porque vai dar certo,
pra caramba. Olha só, uma peça toda bonita, polidona, tal, com inox, cara, vai ficar muito chique. Uma madeira dessa aqui, entendeu? Chama muita atenção, cara. Entendeu? Esses projetos que eu tenho aqui. Hoje, na sua lixadeira, você está desbastando o quê? De madeira, se fala? Não, de faca. Ah, tá. Estou desbastando 10,70. Eu tô com 6 peças de ADC em produção lá, entendeu? A de EDC? É. Inclusive uma delas vai para o salão Piracicabana desse ano. Vou guardar uma. Tem coisas assim que... Quando foi? Há uns 6 meses atrás, o Ricardo Vilar me procurou para fazer, porque ele tá com as facas e tal, ele queria algumas coisas sintéticas para ele testar numa linha que ele estava, acho que, fazendo pro BOP, facas pro BOP, alguma coisa. Eu não cheguei a ver. Estava conversando com ele sobre isso, eu falei, e mandei para ele, como que chama? A fibra de carbono. Daí eu fiz uma micarta estilo americana. Mandei para ele e tal, cheguei para ele testar algumas coisas. Tudo sintético. E mandei também umas madeirinhas, assim, umas coisas que eu achei que seria legal. Se ele não usar para tala, ele usava para um espaçador, para um negocinho que põe ali no pulso ali da cordinha, ali que eu esqueci o nome, que faz a amarração. Sim. Fui mandando para ele. E daí eu fui lá e mandei para ele, daí o que ele gostou, cara. Isso é extravagante, bem extravagante. Não, ele mostra aí. Ele falou, cara, eu nunca vi. Daí eu mandei para ele isso daqui. Que é isso? É um bloco de maple. Esse daqui é híbrido, né? Então você tem a madeira estabilizada do maple, só que aqui são pedras de turquesa. Caramba, cara, olha só. Que coisa linda, cara. Ele olhou e falou, cara, eu nunca vi isso. Daí eu fui lá e fiz para ele umas talas. Daí ele acabou ficando com umas talas pequenininha, bastante estreita desse jeito, para ele fazer decorativo como espaçador. Ele falou, cara, eu quero fazer espaçador disso daí. Então ele foi lá e pegou e fez, né, uns pedacinhos assim e fez como espaçador. E eu falei, cara, olha que... Então você olha assim do lado da faca, você vê fibra de carbono, daí de repente você vê um filete azul turquesa de pedrinhas assim e tal. Ele falou, cara, que maravilhoso. É chamativo? É bem chamativo. Mas assim, é muito exótico, é muito diferente, ninguém tem, cara, ninguém tem. O Serapião tá fazendo uma faca para mim, só que em malaquita, que é a mesma, vamos dizer, a mesma pedra, só que em verde. Eu achei legal, porque meu pai é palmeirense. Daí eu vou dar de presente para ele, porque daí fala assim, porque é do Palmeiras, mas nada a ver, né? Só porque é verde, só por conta disso. Mas, cara, eu acho muito coisa assim. A cutelaria deixa a gente fazer isso, deixa a gente inventar. Dá pra gente tá fazendo hoje uma EDC, você falou, pô, tô fazendo 6 EDC. Pô, isso é legal pra caramba. Você entendeu? É o estilo de faca que eu acho bacana, eu gosto. São facas menores, são facas... E dá pra você inventar, dá pra você fazer um rolo, dá pra você... Porra, vou fazer ela fosfatada e vou colocar um cabo desse. Porra. Pelo amor de Deus. Cara, dá aquela pegada assim, tático, porém meio que tribal. A parada assim, fica bacana demais. Olha, eu mostrei das pedras aí, o Marcos, aí toda a galera ficou doida aí. O Pacas N Bandeira tá perguntando como é que é o cenário. O Marcos, isso daí eu vou mandar um desse daí para você, esses dias aí. Daí você me fala. Não é difícil. Não é difícil. O que acontece? Como todo material onde você tem uma
diferença de densidade, ou de dureza, ou alguma coisa, você tem que ir um pouco na manha. Você não pode meter lixa 36, porque senão você vai destruir o bloco. Se você for na manha, com lixa 50, cerâmico, lixa 80, vai tranquilo. Você só não pode meter lixa 36, senão você destrói. É que nem esse cara aqui, cadê? Deixa eu ver, eu deixei separado. O Hugo não vai gostar porque o Hugo é politicamente correto, mas eu vou mostrar. Coral marinho. Coral? É o coral marinho. É o coral. Que coisa linda, cara. Nossa. Cara, ele é lindíssimo. Ele é lindíssimo. Ele na faca, pronto. Ele deixa a faca assim, você olha. As pessoas pegam aquilo na mão. É diferente desse daqui, por exemplo. O cara pega, sabe o que é ou não sabe, ele olha e fala, porra, é bonito, é legal. Esse daqui, o cara fica analisando, olhando, vendo. Ele sabe o que é, ele sabe o que é, mas ele não sabe falar o que é. Daí você fala, puta, é coral. Eu quero falar, porra, é verdade. E deixa a faca isso tão elegante, tão bacana. É outro material que você tem que usinar com cuidado. Você não pode entrar com um agrão 36, você destrói o bloco, destrói. Você tem que ir com um grão 50 no máximo. O bom é na grão 80. Você vai na grão 80, você faz o desbaste pesado, você tira o que você vai tirar, deixa uma margem de segurança, e daí você vai na grão 80. É perfeito, tá? A usinagem dele precisa de um pouco de cuidado nesse sentido. Do resto, vai tranquilo. Cara, e essa paradinha aqui, ó? As madrepérola. Conta pra gente um pouco da origem desse negócio. O Felipe me mandou uma caixinha aqui. Eu falei assim, pô, o Felipe me mandou umas bolachas junto aqui pra eu madrepérola é legal. Isso é legalzinho, cara. Isso daí, cara, para você fazer um trabalho, coloca... É porque assim, eu comecei na cutelaria meio sem querer. Eu era, antes de começar a fazer na cutelaria, eu era gerente de TI. Eu cuidava de implantação de sistema. Daí, por conta de estresse, por causa de nervoso, por conta de muito trabalhar e não tinha férias, não tinha folga, tal, não tinha o quê, eu acabei tendo uma crise de ansiedade, eu teve uma crise de estresse, assim, pica, nervosa. Mas daquelas grandes mesmo, daquelas braba. E nessa crise, eu desci para a oficina. A minha oficina era uma oficina simples, era uma bancadinha, uma furadeira, uma morsa e nada. Não era de cutelaria, era só uma oficina. E chegou uma encomenda do Mercado Livre e eu tinha uma faca ali embaixo, só que ela estava cega, ela não estava cortando a caixa. Eu peguei a furadeira, coloquei aqueles discos de lixa, de boina, sabe? Aquelas boinas assim. Coloquei assim ela em pé, prendi ela na morsa, ela ficou assim. Eu peguei a faca e comecei a afiar a faca nesse disco de lixa. Porque era o que eu tinha ali no momento. Cara, eu fiquei acho que umas 3, 4 horas afiando essa faca. Foi uma faxina espiritual, uma faxina na minha cabeça de tal maneira que eu falei, cara, eu quero fazer isso. Daí eu comecei a estudar. E vi que não é fácil, fazer faca não é fácil. Não é esquentar um ferro, enfiar no óleo e bater na árvore que a árvore vai cair. Não é desse jeito.
A cutelaria atrai esses caras que gostam de fazer gambiarra, que nem imã. Todos gostam, todo mundo gosta de fazer gambiarra. E parece que na cutelaria deve ganhar prêmio. Quem faz mais gambiarra deve ganhar prêmio, não é possível. Em grupo de WhatsApp, você olha e fala, pelo amor de Deus, o cara vai morrer numa coisa dessa. Então, se você tem uma noção nesse sentido, você nunca pode entrar num grupo de cutelaria. Porque o cara vai misturar soda cáustica com nitrato de... né, o salitre do Chile, né, o nitrato não sei das quantas, cria um vapor tóxico que o cara vai lá e... A mesma fosfatação, né, a fosfatação cria um vapor que você tem que ficar de máscara. Né? Cuidado o tempo todo. Tudo quer te matar ali, tudo. Acho que a única ferramenta que não quer te matar são as limas. Porque o resto, tudo quer te matar. Né? E daí eu comecei na cutelaria por causa disso. Por causa de uma crise. Até comecei a fazer faca. Comecei a cair na mão de fornecedores bacana. Fornecedores que me roubaram, que me deram golpe. Fornecedores que me tapearam. Então, daí eu falei assim, porra, né, sacanagem. E foi melhorando, foi melhorando. Eu acho que por conta disso, que nem eu passei, tem um rapaz chamado Milton. Ele foi lá e começou a coletar informações de todo mundo e fez uma lista de fornecedor, porque o negócio estava tão violento nos golpes. Milton Vaz, o cara fez um serviço top pela cutelaria, tá? Top. Ele foi lá e cadastrou fornecedores de boa índole para falar, olha, não compra desse cara que você vai tomar golpe. Compra desse que ele não tem problema. De tanto que era. De tanto que era. Daí apareceu os programas na televisão que incentivou mais o crescimento da cutelaria. Né? Começou primeiro lá fora, né? Os desafios sob fogo lá fora. Eu falei, cara, eu quero ser um desses doidos que faz faca e derruba árvore. Eu falei, eu quero ser um desses daí. E você vai estudando, você vai estudando, você vai estudando, você vai comprando ferramenta, você vai comprando ferramenta, e você não para. Então, assim, ser cuteleiro é uma coisa que você precisa estar sempre em movimento. Você nunca, jamais pode se contentar e ficar estagnado. Você viu? O Vital entrou aqui, eu lembrei e falei, porra, Vital, eu preciso comprar um traçador de altura porque o meu não tá legal. Eu falei, não preciso? Não, precisa. É porque sempre você vai lembrar e você vai precisar de alguma coisa. Né? Você vai falar, porra, tô fazendo uma faca, tô fazendo 6 EDC, eu preciso de cabos diferentes ou cabos iguais. Tem que comprar. Eu ia mostrar, minha primeira Bowie que eu fiz. Eu não sou fã de fazer faca grande, mas já está embalada porque eu acabei já vendendo ela, acabou saindo e já vai vender. Já embalei ela, porque assim, ficou pronta, não usei, não olhei, afiei ela, mostrei para uma pessoa, o cara falou, eu fico. Eu falei, cara, mas deixa eu postar. Ele falou, não posta não, porque eu quero ela. Eu falei, mas tá, mas né, deixa eu colocar pelo menos no Instagram, né? Então, assim, as coisas, você precisa estar em evolução, mudando. Fazer eu vou fazer... Eu fiz tudo isso dentro da cutelaria, fiz curso, entrei tudo, para chegar na estabilização e para chegar na cutelaria para fazer canivete. Então, assim, agora eu tenho mais umas 5 facas para fazer, daí vou começar a fazer canivete. Daí, tudo que eu aprendi agora você começa a aprender tudo de novo de canivete. Parte para outra área. Daí é o inox. Daí tudo que você aprendeu de carbono, esquece, porque agora é inox. Exatamente. Entendeu? Daí você fala assim, como que eu vou fazer inox, fazer canivete, sem um forno do Vinícius? Não tem como. Não dá. Não dá.
né? Para que eu vou fazer? Não tem como, não dá certo. Ah, não, mas antigamente não é assim, não é desse jeito. Não funciona. Você quer um negócio de excelência? Você quer um negócio que, sabe, não vai virar fio, não vai fazer dente, não vai. Você tem que fazer. Vocês têm que sentar, estudar e pensar e ver o porquê. Se for assim, né? Tudo, ó. É preto, é preto. Ué. Então, assim, vou fazer de qualquer jeito. Tá bom, então pega esse em vez desse. Se é preto por preto, pega o mais barato. Então, mas não funciona desse jeito. Por que custa mais barato? Porque é um que custa. Vem da Bahia e o outro vem da África. Escondido. Porque está proibido de cortar. Então, tudo isso é difícil na cutelaria. Não é uma coisa muito fácil, não é. A cutelaria me ensinou muito, muito a lidar com frustração. Eu acho que isso é o que mais a cutelaria me ensinou, a lidar com as minhas frustrações. Aqui eu sei fazer, aqui não. Isso é difícil. Isso é difícil. Você vai usinar, de repente. A minha usinagem, agora com essa boa eu consegui não fazer isso, mas a minha usinagem, do lado direito era de um jeito, do lado esquerdo era um pouco diferente. Eu tinha que ficar reaprendendo, tinha que ficar tomando conta. Tudo bem, quando eu percebi esse erro, eu tinha que ficar me policiando. Por quê? Porque é o jeito é a posição do seu corpo que está na lixadeira, né? É involuntário. Daí você tem que estudar, pensar, analisar por que você está fazendo isso e como corrigir. E só que você só descobre isso, você está fazendo isso, quando você está acetinando a peça. Né? Na hora que eu estou acetinando, vendo o ricaço certinho, eu estou analisando, eu falo, cara, complicou. É difícil. Cutelaria não é fácil, cara. Não é fácil. Cara, eu já vi muita gente com a história bem parecida com a sua, no quesito cutelaria. Quanta gente saiu de depressão? Eu saí, cara. Entrando na cutelaria. Eu sou, cara. Eu vim do emprego, eu estava tendo problema no meu emprego. Era um emprego bom? Era um emprego muito bom. Só que assim, eu tinha uma carga de responsabilidade, um estresse, assim, altíssimo, altíssimo. Eu estava numa fase onde eu estava me separando da mãe da minha filha, e então eu tinha problemas emocionais em casa. Eu tinha problemas domésticos, eu tinha problemas no trabalho, eu tinha problemas. Onde eu olhava, eu enxergava problema. E eu, como gerente de TI, era resolver problema. Então eu estava cercado. E eu cheguei uma hora que eu pirei, cara. Eu pirei mesmo. E a cutelaria me tirou disso, cara. Me tirou disso. Eu entrei em depressão, eu estava muito, muito mal. E as facas que começaram. Comecei a estudar, comecei a ver, eu começava a devorar livro, começava a devorar vídeos. E chegava até, né, então eu ia falar assim, uma coisa assim meio bizarra, porque eu ia no Instagram, eu não pegava as postagens recentes, eu pegava lá no início as primeiras postagens do Hugo para ver como que o Hugo temperava a faca. Eu pegava as primeiras postagens do Hugo para ver se ele mostrava a silhueta de um cabo para eu dar pause, dar print naquilo, passar para o computador, imprimir para chegar num tamanho, para fazer em papelão, para ver se molda direito. Eu fazia. Então, assim, quando eu comecei, quando o Hugo começou, as coisas não eram tão de mão dada, assim, beijada. Hoje é um pouco mais fácil, você tem curso. Então, tudo que o Hugo se fodeu, o Felipe se fodeu, imagina. Hoje, o Hugo chega para mim e fala, Felipe, como que eu faço para estabilizar? Ó, você faz assim, assim, assado, você faz desse jeito. Ó, você
compra essa bomba, não compra aquela é mais cara, mas aquela não dá para abrir, aquela é mais barata, mas não dá para abrir. Essa é um pouco mais cara, mas você pode abrir e limpar ela. Cara, eu perdi 3, 4 bombas, cada bomba custa R$1,50. É R$5.000 em bomba que eu não tinha um amigo que falava, não, compra aquela que é melhor. Então, só essa dica te salva R$5.000. Então, assim, eu acho muito válido esses cursos, eu acho muito válido essas coisas, porque são dificuldades que a pessoa passou, que ela pode te ensinar, ela pode te ajudar. Você não precisa sofrer. Uma vez eu vi uma frase, aí um cuteleiro falando que não, você precisa fazer assim, assim, assado, porque você precisa sofrer. Eu falei, por que você precisa sofrer? Eu achei aquilo inadmissível para mim, assim, por que você precisa passar por um sofrimento, por uma coisa que você pode abandonar, você pode se machucar, você pode largar, sendo que um simples, cara, faz assim, assim, assado, que resolve. Então, eu sou muito complicado nesse quesito, né? Então, eu acho que não tem tantos cursos bons que você pode. É barato. Nossa, eu aquelas plataformas de curso, acho que eu devo ter uns 4, 5 ali dentro. Eu fiz curso presencial, eu fiz. Cara, o conhecimento. Eu sempre falo assim: a coisa mais cara que tem é o conhecimento. E a segunda coisa mais cara é você fazer transporte de alguma coisa. Então, transportar e ensinar são as coisas principais. Se o cara está falando, porra, eu te ensino uma profissão nova, você vai fazer esse cabo, você vai fazer uma faca, e só vou te cobrar 500 conto, 1.000 conto, você fala, cara, é uma profissão. Eu vou levar isso para o resto da vida. Eu posso usar isso na minha casa, eu posso usar isso no meu trabalho. Ah, mas eu não vou usar no meu trabalho como limar. Porra, tudo bem, você pode não usar. Você é um advogado, você pode usar. Olha lá, entrei na cutelaria por um presente de aniversário. Eu entrei por uma depressão. Eu, assim, muitas coisas que eu aprendi. Ah, a lima só lima para frente. Ou para o lado. Lá lado ela também gasta. Mas antes eu fazia. Eu esfregava. Daí falava, cara, você está gastando lima. Então são coisas. Porra, tudo bem, né? Você está gastando lima. Quando eu comecei, eu não sabia que se afiava broca. Eu também não. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu usava ela, começou a ficar cega, eu descartava. Uhum. Então são coisas que a pessoa tem esse conhecimento que ela pode te ajudar. E para mim isso daí, sabe, são coisas que você leva isso para a vida, para o resto da vida. Eu não sabia usar um graminho. Eu não sabia nem o que era graminho. Então, eu não sabia qual que era tempo de... Ah, mas o aço tempera, não sei o quê. Eu não entendia o porquê disso. Hoje, você consegue conversar com uma pessoa... A sua mulher, se você der uma tabela, ela vai falar, isso aqui para mim tudo é aço. Ela não sabe a diferença. Cutler, que estudou, vai saber. Olha, isso aqui é bom para isso aqui faz isso, isso aqui faz aquilo. Tudo bem, é específico. É uma coisa específica. Mas você consegue sentar com uma pessoa e falar, viu, tá errado nisso. Você tem argumentos, você tem propriedades para falar, ó, tá errado. Ó, você não pode limar para frente e para trás, porque você vai gastar a lima. Só faz para frente. É uma coisa simples, besta, mas que eu demorei para entender isso. São minúcias. E assim, eu acho que esses cursos, essas coisas, são muito legais, são muito bacanas. Eu sou muito adepto. Eu acho que todo mundo precisa. Não é que eu sou o expert estabilizado, mas eu tenho 3 cursos que eu já vou sentar e olhar. Ah, mas pente?
Opa, Hugo, tá aí? Tá aí, meu velho? Tô por aqui, tá travando um pouquinho. Então, assim, eu tenho cursos de River Table. Ah, mas você sabe fazer? Sei fazer. Mas eu compro esses cursos porque é conhecimento. Esses caras podem me dar dica de milhões. Ele pode me dar uma dica que eu não conheço. Então, todo mundo usa para tirar as bolhas da resina epóxi o soprador. Eu uso um maçariquinho. O cara, de repente, pode ter uma outra ferramenta que é melhor ainda. Então, você tem que ficar entender e ser uma esponja, captar tudo. Você não pode, eu sou fodão e vou ficar nisso e deixa. Não, não. Se você fizer isso, você se fodeu. Cara, Aí precisa ver que horas vai começar a live do Vinícius, que eu quero participar também lá, encher o saco dele. pois é. Aqui, cara, é a parte 1, tá? Vai ter parte 2. Vocês podem esperar. Vai, vamos. Cara, a gente pode fazer as conversas aí pra caramba, porque é muito legal, cara. Isso é muito legal. Demais, cara. Entendeu? Eu particularmente gosto muito desse modelo assim, de bate-papo, a gente conversa, a gente, digamos assim, troca essas experiências, as pessoas prestam atenção naquilo que foi a sua trajetória e se colocam ali dentro da própria história, no caso. O cara está vivendo a história diferente, mas ele assimila aquilo, entendeu? Isso é bacana demais, cara. Entendeu? É uma interação de altíssimo nível. Olha lá, eu tenho curso de estabilização e nem tenho a intenção de estabilizar. Cara, isso é perfeito, você sabe. E, cara, juro pra você, eu tenho um curso de pintura de parede que eu fui lá e comprei porque eu queria fazer, porque falaram aqui em casa, minha mãe, sei lá quem, meu pai falou, eu queria fazer um grafiato. Eu não sabia nem o que era grafiato. Eu fui lá e comecei curso de R$ 23. Eu fui lá e comprei. E, cara, eu sento de noite ali na cama, eu fico olhando, ligo ali o YouTube, as lives, as coisas, eu fico vendo tudo isso daí. Esses cursos é muito. Eu não vou ser um profissional de grafiato de parede, mas se precisar, tem que fazer. Quer dizer, você não pode se limitar. Se você não tiver um nome podístico que você possa fazer uma coisa e vender o resto da vida aquilo, se você não tem esse nome, cara, você tem que rebolar, você tem que saber um pouquinho de tudo. Você tem que fazer a BOE, você tem que fazer a EDC, você tem que fazer a integral, você tem que fazer tudo. Cara, isso daí, esse curso de estabilização, cara, assista, faça, para você entender o quão complicado é, o quão fácil é, para você poder conversar com outro cuteleiro de igual para igual, outro estabilizador de igual para igual. Agora, olha lá. A negada conversando aí, falando. Cara, vamos conversar mais vezes. Vamos agora para a live do Vinícius e vamos bater mais papo. Vai começar uma live sensacional agora, lá no canal do Vinícius Sanches, que ele vai estar sorteando um par de molar de mamute. Pensa num negócio top. Cara, se eu ganhar isso daí, cara, eu vou ficar bem feliz, cara. Vocês vão ter que... Cara, se eu ganhar isso daí, eu vou ficar bem feliz, cara. Bem feliz. Vamos lá dar essa moral pro Felipe e vamos já deixar aqui sistematizado que a gente vai fazer uma live. Bora. Hugão, quando você quiser, você me chama, vamos trocar uma ideia. Vamos ver se um dia a gente consegue fazer um final de semana. Você vem aqui, eu vou aí, a gente faz uma brincadeira de usinar faca aí um dia. Tô devendo uma visita pro Rodrigo Oliveira, aluno lá do curso, colega seu aí. Quando eu for fazer essa visita aí pro Rodrigo, eu vou fazer uma costurada. Vou passar lá no Sérgio
Sérgio Seguro também, conhece você, de vez em quando tá aí. Sérgio é PM. Então, ó, sabe o que a gente pode fazer? Então, chamar todo mundo aqui em casa, a gente usa a minha oficina. Pô. Você vem pra cá, vai todo mundo aqui em casa, a gente faz um churrascão. Fechou, tá top, tá fechadíssimo. Mas por enquanto, cara, vamos encerrar essa live, te agradecendo muito por essa, digamos assim, cara, essa carga de... Vou falar uma coisa, essa é uma palavra que vai se adequar, mas essa carga de positividade, no sentido de profissão e no sentido, assim, de interação que você acabou de deixar pra gente aqui. E, galera, o Felipe é isso aí, conversando com você no WhatsApp, tá? O Felipe é esse cara aí, ó, conversando com você no WhatsApp. É por isso que quando eu fiz o vídeo lá das madeiras, aquele primeiro vídeo de abrir a minha caixinha de surpresa, eu falei assim, cara, vocês vão ter uma das melhores experiências de comércio, de negociação que vocês já tiveram. O Felipe é isso aí, cara. Cara, mas tem que ser isso, né, velho? A gente é isso, a gente não consegue mudar, né, cara? Mas tá fechado, então. Nós vamos agora pro fechado, então. Já vamos marcar aqui, então, com o Sérgio, com o Rodrigo, com todo mundo. Vem aqui em casa, churrascão, e faz uma brincadeira de usina fácil. Vamos embora lá para a live do Vinícius, já deve ter começado. Deu uma cortada aqui para mim. Hugão. Não, só me despedir. Vamos lá para a live do Vinícius, que já deve ter começado. Um grande abraço, meu irmão. Fechou. Valeu, meu velho. Abraço. Fica com Deus. Fica com Deus todo mundo aí, galera.